Voltamos ao bate-papo político e dando sequência a essa conversa aqui sobre as mudanças na corrida pré-eleitoral ao governo do estado e também essa decisão do deputado estadual Zezinho Albuquerque, que era secretário de cidades na gestão do governador Camilo Santana, em se desligar do PDT para concorrer provavelmente ao governo do estado pelo PP. E eu disse, Beto Almeida, fui ameno aqui no discurso, na conversa, porque o nosso ouvinte Raimundo Lima, da região, do município de Meruoca, na região norte do Ceará, diz o seguinte: Luzenor, será que o deputado Zezinho Albuquerque está saindo para tentar dar continuidade ao projeto iniciado pelo governador Cid Gomes, ou falta votos para Zezinho Albuquerque se reeleger e reeleger o filho? Eu não tiro aqui, ô Raimundo, um pouco da sua razão, né? No cansaço da atividade parlamentar, as pessoas vão querendo renovação. E há algum tempo o deputado Zezinho Albuquerque já vinha demonstrando a falta de apetite para se manter na atividade parlamentar. Falta de apetite, nesse caso agora, pode ser também provocada pela falta de votos para se reeleger deputado estadual e, ao mesmo tempo, reeleger o filho à Câmara Federal. Tem que haver, Luzenor, uma explicação que seja mais plausível para justificar essa decisão do deputado Zezinho Albuquerque em não querer disputar, por exemplo, o seu mandato novamente de deputado estadual, mas, segundo ele, enfrentar uma candidatura ao governo do estado. Parece mais um jogo de pressão, principalmente eu imagino, e aí eu concordo com o Raimundo, talvez ele avalie a dificuldade de eleger a si e garantir a reeleição do filho deputado federal. Então ele está indo para o sacrifício, no intuito, provavelmente, de garantir a reeleição de AJ Albuquerque, pelo seguinte, Luzinor, a gente não pode esquecer, Zezinho é um aliado, mas é bom que se diga, AJ Albuquerque, ao longo desse primeiro mandato dele, em algumas situações, ele, o jovem deputado, filho de Zezinho Albuquerque, entrou em conflito direto com o Cid Gomes, principalmente na definição, Luzinor, das verbas de orçamento, que em vários momentos ele não concordava no direcionamento que estava sendo apontado pelo senador Cid Gomes. É bom que se diga que o AJ se aproximou muito do PP e do Ciro Nogueira na Câmara Federal. O Ciro Nogueira, que é um bolsonarista. Aliás, o AJ levou recentemente o ministro do Turismo, que foi a Sobral, levou o ministro, por exemplo, para a sua terra, para conhecer, inclusive, apresentar supostos projetos turísticos lá no açude, lá no açude, eu esqueci agora lá em Massapê. Em Massapê. Então, o que acontece aí, Luciano? A dificuldade do AJ, muito provavelmente avaliado pelo Zezinho, nesta reeleição dele de deputado federal. Então, ele está indo para uma espécie assim de sacrifício para salvar o mandato do filho. Porque com essa questão, esse discurso de que ele é candidato ao governo do estado, mas que não é opositor, que entra numa linha de apoio à base, isso não faz, não tem uma argumentação lógica pelo seguinte: se ele quer e se ele seria esse nome, por que ele não está entre os 4 pré-candidatos do PDT? O mais lógico, vamos dizer assim, não era ele estar entre esses 4 pré-candidatos que estão até hoje percorrendo o estado, participando de várias reuniões? Então, tem algo mais que vão gerar desdobramentos nessas leituras políticas e que vão mostrar exatamente o tamanho da insatisfação ou o temor que o Zezinho Albuquerque tem em relação ao resultado do pleito desse ano. Ainda sobre esse assunto e para finalizar essa nossa conversa, lembrar também, Beto Almeida, que ficando isolado no PP, a J. Albuquerque pode encontrar outras dificuldades. Por exemplo, a previsão é que em 2022, para eleger um deputado estadual, um deputado federal, o partido ou federação, que nesse momento não é o caso do PP, precise reunir pelo menos 190 mil votos, ou seja, para o PP reeleger o deputado federal AJ Albuquerque, precisa somar 190 mil votos. Esses cálculos são iniciais, que pode descer ou pode subir um pouco, que é o chamado quociente eleitoral. E vamos continuar falando sobre eleições 2022. O Sátrio Salles tem a informação sobre o destino do União Brasil no Ceará. É o Sátrio ou o Marcos? O Sátrio Salles. Chega aí, Sátrio, porque tem muita expectativa também sobre a entrada do Capitão Wagner nos quadros do União Brasil. Os aliados do Capitão Wagner acompanharam até o final da noite desta segunda-feira a publicação no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE,
dos nomes dos integrantes da Comissão Provisória Regional do União Brasil. Wagner tem falado em nome do partido, montou uma chapa com virtuais candidatos à Câmara e à Assembleia Legislativa e deixou entusiasmo ao presidente nacional da sigla, Luciano Bivar, sobre o bom cenário para o União Brasil no Ceará. Os cálculos dos integrantes do grupo de Wagner, que é pré-candidato ao governo do estado, apontam que na estrutura a ser montada serão eleitos pelo menos 4 deputados federais e 5 deputados estaduais. A lista de nomes que irão segui-los tem os deputados federais Danilo Forte, Vaidon Oliveira, da deputada estadual Fernanda Pessoa e do deputado estadual Cabo Noélio. Aos aliados, Wagner tem transmitido tranquilidade quanto à demora para a definição dos rumos do União Brasil no Ceará. É questão de hora, segundo seus interlocutores, o ato da Executiva Nacional para nomeá-lo presidente da Executiva Regional do novo partido. Com o União Brasil nas mãos, Wagner partirá para a montagem da base partidária na disputa do governo do estado, tendo como principal aliado o presidente Jair Bolsonaro. Com informações do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Uma novela com mais um capítulo. A expectativa para o dia de hoje, terça-feira. E por que a gente fala tanto sobre União Brasil? Para você, ouvinte internauta, uma explicação e uma justificativa. O União Brasil, que surgiu da fusão do PSL com o DEM, é o partido que terá nas eleições de 2022 o maior tempo de propaganda de rádio e televisão. E também terá o maior fundo eleitoral entre todas as siglas aptas a disputar as eleições deste ano. Daí, todas essas atenções, e não é apenas aqui no Ceará, em outros estados onde também existem conflitos para a definição dos rumos estaduais do União Brasil, a sigla vira notícia e com destaque. E no caso do Ceará especificamente, Luciano, é bom que se diga, o deputado federal, o capitão Wagner, olha para o novo União Brasil como uma verdadeira tábua de salvação para pré-candidatura dele ao governo do estado. Eu diria que sem o União Brasil, essa candidatura ao governo do estado do capitão Wagner enfrentará sérias dificuldades porque não terá partidos fortes o suficientes para sustentá-lo em termos de verba partidária, também de tempo de rádio e TV, enfim, ele perde muita consistência. Então, é fundamental para o projeto político da oposição, no caso aí do capitão Wagner, segurar o União Brasil. O grupo de liderados do capitão, por exemplo, tenta trabalhar esse tempo, essa dificuldade, essa indefinição de forma, vamos dizer assim, demonstrando tranquilidade, de forma tranquila. Dizem, por exemplo, que nem sequer cogitam com essa ideia de não ter o comando da sigla aqui com o próprio capitão Wagner. Tanto que eles já dizem o seguinte, que a preocupação deles é a questão de marcar a data, Luciano, de filiação desses novos filiados, que inicialmente estava marcado para o dia 25 de março. 25 de março é um feriado, é o dia da data magna, é uma sexta-feira. Já admitem que não será nessa sexta-feira, pode ser no dia 22. Seja como for, aí estão na expectativa, por exemplo, a Fernanda Pessoa, que ainda é do PSDB, o deputado federal Danilo Forte, que ainda é do PSDB, o vereador Sargento Reginaldo, que está no PROS, o soldado Noélio, que é deputado estadual, que está no PROS, o outro também, o deputado estadual Heitor Ferrer, que hoje é de Solidariedade, mas já andou aí conversando com o capitão Wagner para se transferir para a União Brasil, ou seja, todos esses nomes e outros mais estão aguardando a resolução desse impasse para marcar a data de filiação num grande ato comemorativo aqui no estado do Ceará. Estamos na reta final do bate-papo político e as mensagens chegaram aqui com atraso dos nossos ouvintes, jornalista Beto Almeida, mas algumas com protesto contra a Enel após a veiculação dessa reportagem do Alverne Lacerda, que retratou o descaso da Enel com moradores dos municípios da região dos Inhamuns. Aí um dos nossos ouvintes diz aqui, o Raimundo Nonato, a pior empresa do mundo só lasca no valor
todo mês o valor alto da conta, uma empresa imunda, esta Enel, responde aqui o Carlos Siqueira, a Enel faz o que com que nós consumidores, esse é o benefício da privatização, diz aqui também ainda o Carlos Siqueira. E aí, Beto, tivemos esse comentário, essa participação do Alverno Lacerda logo no começo do Alerta Geral, falando sobre o Dia do Consumidor, registrado hoje, terça-feira, em que a Enel é um dos principais alvos de reclamações dos consumidores, dos moradores de cidades do interior do estado e da região metropolitana de Fortaleza. Aqui não se diferencia empresa privada, empresa ou pessoa física, pessoa jurídica ou pessoa física. A Enel trata os consumidores do mesmo jeito, na peia, no descaso, na indiferença. E é impressionante, Beto Almeida, como uma empresa recebe tantas reclamações e a justiça entra no mesmo caminho da Enel, simplesmente fecha os olhos para punir a empresa que tanto prejuízo gera para os cearenses. E o Código de Defesa do Consumidor, Luciano, que foi criado exatamente para estimular, aliás, o consumidor a cobrar os seus direitos, porque na relação de consumo, é bom que se diga, quem está do outro lado procurando o serviço está sempre em desvantagem, então o Código do Consumidor é constantemente desrespeitado. Só para a gente ter ideia, não é só aqui no estado do Ceará que a Enel lidera no número de reclamações, que tem muitas insatisfações. Em São Paulo, o PROCON de lá, eu acompanho isso com frequência, porque eu dou uma olhada no PROCON nacional e eu vejo o ranking das empresas. A Enel está sempre lá, Luciano, entre as empresas com o maior número de queixas de usuários. Aí eu fui olhar qual era exatamente o que o pessoal, no geral, reclama, Luciano. É basicamente a mesma coisa, Luciano. Dúvidas sobre cobrança, dúvidas sobre o valor. Inversão dessas contas, reajuste, né? Como disse o Alverno Lacerda. Exatamente, Luciano. Então, falta, sabe o quê? Transparência. A verdade é que falta essa relação de transparência e de confiança que não há hoje entre a Enel e os consumidores, que infelizmente são obrigados, porque nós somos obrigados a consumir os serviços da Enel. Nós não temos alternativa. O nosso mercado de energia, Luciano, é um mercado onde nós temos uma empresa que subloca um serviço que é público, que é do Estado, e temos um bando de consumidores que somos verdadeiros cativos, escravos do serviço de uma empresa. O descaso é tão grande, você citou o estado de São Paulo, há poucos dias um consumidor ganhou o noticiário nacional porque ele que tinha uma conta média de R$250, R$300, recebeu uma conta superior a R$60 mil. E passou um tempão, Beto Almeida, para a Enel reconhecer que havia um erro. Em uma das primeiras respostas da Enel para o consumidor, a alegativa era de que estava sim correta a leitura do medidor. Imagine você ser assustado com uma conta nesse tamanho. E aqui no caso do Ceará, nós estamos aqui olhando para o prédio da Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais foram omissos ao longo do tempo, porque quando houve o pedido de uma CPI para apurar as denúncias dos consumidores contra a Enel, os deputados estaduais, a maioria se curvou, a Enel ficou calada, essa maioria ficou no silêncio, quando a presidência da Assembleia Legislativa, sob o comando do deputado Evandro Leitão, deveria ter feito uma verdadeira caravana pelo interior do Ceará para puxar esses debates, para mobilizar a população e para dizer: basta, Enel, respeite o consumidor, a consumidora cearense. Enquanto não houver pulso firme da Assembleia Legislativa para investigar com profundidade esse descaso da Enel, infelizmente nós teremos aqui esse retrato da indiferença de uma empresa que é única, como o jornalista Beto Almeida diz, e para onde nós não temos como recorrer para ter energia elétrica. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, Beto Almeida, uma boa terça-feira. A você, ouvinte internauta, o nosso abraço. Aproveite o dia, uma boa terça-feira.